Meus amados, notemos quanta alegria, quanta terapia existe no interior desta bem-aventurada percepção que o nosso amado Paulo nos traz de graça para salvar a nossa alma. Essa inspiração ele recebeu diretamente de Deus, ou do self, daquele arquétipo central de onde emanam todas as coisas, todos os objetos mentais que satelizam o nosso eu em busca de consciência. Esses objetos mentais querem essa unidade, eles querem essa compreensão, e a origem deles não é outra a não ser o self. Pode ser o self luminoso, tradicionalmente chamado de Deus. Pode ser a sombra do self, tradicionalmente chamado de anti-Deus. Chamemos assim, por ora. O fato é que, nos dois casos, tudo o que os objetos mentais produzidos pela alma humana, tudo o que eles querem, meu Deus do céu, é serem conhecidos. Repito pela milésima vez a pulsão epistemofílica descrita por Melanie Klein como a pulsão básica do ser humano. O ser humano ama conhecer, ama saber. O conhecimento é irresistível ao ser humano. Se nós tivermos que transgredir virtudes ofertadas pelo self só para saber, então nós transgredimos. Foi isso que nós fizemos no paraíso. Transgredimos ofertas do self que poderiam ser benévolas, talvez mais para o self do que para nós, mas que nós não aceitamos e desobedecemos, transgredimos o tabu, o interdito que foi imposto só por causa de um motivo. Nós queríamos saber, nós queríamos conhecer. E aí vem o apóstolo Paulo e nos diz: a tristeza conforme o Senhor. Isso é maravilhoso, né? Porque a tristeza conforme o Senhor é essa tristeza que o Senhor nos envia para que nós possamos meditar verdadeiramente sobre aquilo que está presente, de modo que nós não desenvolvamos comportamentos maníacos, eufóricos, hipomaníacos e todos aqueles sintomas psiquiátricos descritos no Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, ou na CID-10, né? Que são fugas patológicas do self. É isso que esses livros relatam, fugas patológicas da autenticidade humana. Então, a tristeza conforme o Senhor é aquela tristeza que o ego se deixa entristecer, se acalma para aprender com aquilo que está presente. Efetivamente, isso é extraordinário. Então ele diz que essa tristeza não produz remorso. Ela produz aquilo que Melanie Klein chamou de reparação. O remorso, como a própria palavra latina nos diz, significa remorder, triturar, ficar mastigando sempre e novamente o mesmo objeto sem nunca digeri-lo. No remorso não permite que o indivíduo faça a posição de tristeza necessária para o desenvolvimento dele. Ninguém se desenvolve na euforia, pouco menos na mania.
Nós só nos desenvolvemos quando somos capazes de suportar a nossa tristeza e meditar sobre o conteúdo que nos entristece para que ele se torne consciente. E eu, ao me dar conta dos objetos que me entristeciam, percebo que triste eu não estou mais. Eu estou me tornando mais sábio, porque posso compreender a multiplicidades de possibilidades que a vida me traz e que eu não tenho o poder de controlar nada disso. Então eu passo a ocupar o lugar que efetivamente eu ocupo. Eu fico ali onde eu fui instituído como um eu, de onde eu posso olhar e contemplar os objetos mentais que gravitam em torno do meu eu, sem me identificar com eles. É uma dialética do eu com o inconsciente, como chamava o grande feiticeiro, o grande taumaturgo Carl Jung. Então, não produz remorso. Essa tristeza não faz você ficar remoendo coisas, se culpando, né? Porque ainda aí há um narcisismo que coloca você como centro do mundo, né? Como você tendo produzido isso, você tendo produzido aquilo, você sendo responsável por isso, você sendo responsável por aquilo. O tipo de responsabilidade que a tristeza nos traz é aquela que me coloca frente a frente com o objeto, que eu reconheço a realidade dele e aprendo, eventualmente, dolorosamente, com a presença do objeto e a mensagem que ele me traz. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que essa tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas ela produz uma qualidade de arrependimento. Bota as obras completas todas de Klein, de Melanie Klein, antes de Freud, né, de Jung, aqui dentro dessa frase que não tem mais do que 5 linhas. Pode pegar toda a obra dessas pessoas, não dá essa frase aqui. Uma qualidade de arrependimento, o que é isso? O que Paulo viu que milênios depois Klein vai chamar de reparação, né? Numa explícita cópia daquilo que o apóstolo escreveu há quase 2000 anos atrás. É claro que a reparação é uma qualidade de arrependimento, é uma qualidade de, como é que se diz arrependimento em grego? Metanoia. É uma qualidade de mudança de mentalidade. A reparação produz uma mudança de mentalidade e que conduz à salvação. É claro, se eu passo a olhar os problemas da minha vida de uma outra forma, eu começo a ser salvo. Salvo de quê? Das minhas assombrações, meu Deus do céu. Dos meus tormentos, do meu remorso, daquela culpa que eu gozo com ela, sempre remoendo para poder gozar de novo, do prazer masoquista de ficar pisando em cima do mesmo ponto, me maltratando, né? Tentando expiar minha culpa através do remorso, ao invés de tentar expiar minha culpa através do conhecimento daquilo que foi perpetrado contra mim ou contra o outro de uma maneira maldosa, de uma maneira maligna, de uma maneira invejosa, um sentimento realmente ruim que é necessário que se reconheça para ver a restauração do self, a restauração do relacionamento do ego com os objetos bons, mas com o conhecimento dos objetos maus também. Uma mistura entre um e outro, onde o que decide não é exatamente o objeto, mas aquilo que eu escolho fazer. Daí a noção do livre-arbítrio. Então, repetindo, a tristeza conforme o Senhor não produz remorso, porque não produz depressão, né? O que se encontra no interior da depressão é o remorso. É um tipo de tristeza que nunca se resolve. E há ódio nesse remorso.
mas sim uma qualidade de arrependimento. Que qualidade de arrependimento é esse? É a metanoia, é o conceito de reparação de Melanie Klein, que conduz à salvação. Que salvação é essa? A sua maior elasticidade mental para compreender que a vida é perfeita. A vida é perfeita. Se você não vê isso, o problema é seu. A vida é perfeita, todos os acontecimentos são perfeitos. Resta a você, como dizia o Rabi Yoshua, ter olhos para ver e ouvidos para escutar.